Bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Empreendedores por Natureza. Seja muito bem-vindo. Estou eu aqui com os meus sócios e amigos. Muito bom ter vocês por aqui. Muito bom ter você por aqui também, que é empresário, que é empreendedor, que está pensando em empreender. Seja muito atento a tudo que nós vamos falar, porque o título desse episódio de hoje é Quem Vende Mais Faz Isso. O que é isso? Isso o quê? Isso o quê? Então eu quero te provocar. Escreve aí nos comentários o que você acha que é isso. Quem vende mais faz o quê? Então eu quero jogar aqui para vocês, em primeiro lugar, quem vende mais faz o quê, gente? Entende a necessidade. Traz solução adequada. Se capacita. Cativa o cliente. Traz diferencial. Boa. Conhece boa. o produto. Conhece o serviço? É isso aí. Gente, quero começar falando aqui que vender, na verdade, é oferecer da forma correta o produto correto para a pessoa certa na hora certa. É isso. Eu quero... Desculpa te cortar. Manda ver. Mas como você está apresentando, você é o especialista de vendas no nosso grupo. Então, acho que fica até melhor, lógico, você está falando sobre isso, mas eu já queria começar com uma dúvida aqui. Manda ver. Em um dos episódios eu te falei, quando a gente apresentava, pelo menos até antes da gente se conhecer, para um cliente uma proposta, seja em auditoria, seja em consultoria, em estratégia, e ele falava, mas fulano faz por esse preço. E eu já ouvi falar também sobre quebra de objeções, né? Acho que a Amanda falou aqui um pouquinho em um outro episódio. Eu quero saber o que é uma objeção e como quebrar essa objeção, e também se faz sentido eu já colocar essa pergunta aqui. Porque quem vende faz, né? Quem vende melhor faz isso. E eu sempre escuto, quebra a objeção do cliente, quebra a objeção. Uma vez eu fiz uma mentoria de vendas muito tempo. Não, quebra a objeção. Mas assim, o cliente fala, não tenho. Não quero. Não sei o quê. E aí o meu mentor ficava, faz isso. Não, mas quebra a objeção, quebra a objeção. Eu falei, gente, eu tô quebrado. Eu não consigo quebrar a objeção. Só se eu quebrar a cara do cliente. A gente não é a favor da violência, só pra falar pra vocês. Jamais. Nós seguimos princípios aqui, cristãos, inclusive. Mas brincadeira à parte, me explica um Boa pouquinho. pergunta. Eu acho que o pessoal pode saber disso, né? E eu acho que isso é uma dor de vários vendedores, né? Então você que é vendedor, escuta bem aqui. Em primeiro lugar, para você quebrar objeção, é importante você conhecer o produto, mas muito mais do que conhecer o produto é conhecer o cliente com quem você está vendendo. Entendi. Não adianta eu querer vender para você um produto que você não está procurando. Então, como eu descobrir o que você quer? Perguntando. Vendedor bom pergunta. E cada vez que eu pergunto, eu recebo informação que eu uso contra você mesmo. No bom sentido. Então, quem vende mais, pergunta mais. Exatamente. Vamos falar aqui uma real. Quem aqui nunca ouviu falar sobre vendedor é chato? Direto. Sabe por quê? Porque as pessoas têm um padrão de que vender, você tem que falar muito. Você tem que ir até o fim, enchendo mesmo as paciências da pessoa para ela vencer ela pelo cansaço. Você pode vender assim? Pode. Mas você não vai ser legal. Agora, sabe, eu quero quebrar esse paradigma de que vendedor tem que falar muito. O melhor vendedor é o ouvinte. É aquele que ouve, entende as necessidades do cliente, porque quando você ouve, quando você dá espaço para o teu cliente falar ou para o teu futuro cliente falar, você está coletando informação e ele com certeza, presta atenção, vendedor, empresário, se você prestar atenção na dor do seu cliente, a venda é sua. Porque você vai trabalhar para solucionar, você vai mostrar que o teu produto soluciona. Então, se você vem comprar um Porsche de mim, você não quer um carro. Não? Eu quero o quê? Você quer uma experiência. Exclusividade. Status. É então, se eu te vender, se eu te levar para falar que o carro tem isso, tem 2 rodas, 4 rodas, tem um step, você não quer saber disso. Você tá vindo comprar um Porsche muito provavelmente porque o ecossistema que você vive precisa que você tenha um Porsche. Pode não ter nada a ver, mas assim, deixa eu rapidinho fazer isso. Eu fui num encontro desses de negócio que a gente vai muito, né? Em grupos de networking, enfim.
E eu pedi um Uber. E assim, lembrei disso que faz muito sentido, até com um outro assunto que vocês falaram. E eu vou conduzir minha pergunta para isso. E eu tava em frente à concessionária da Porsche, ali na Vila Olímpia. E aí fui esperar ali, porque tinha um segurança e tal. E eu tava com uma camiseta básica e um blazer em cima, gosto muito de usar assim. E aí o Uber chegou, tudo bem, senhor Weber, tal, aquela coisa. Ah, que bacana. E aí, tudo certo com o carro do senhor? O que aconteceu? Não, porque o senhor já acabou de deixar o carro na Porsche, né? E assim, eu tô levando nesse assunto porque ele fez aquela associação que vocês falaram de marca, de marketing. Aí eu falei, não, querido, ainda não, mas... Eu só estou esperando um Uber, mas pode ser um Porsche Uber. E aí ele começou a falar de carro. E aí eu contei que meu pai já teve oficina, enfim, aquela coisa toda. E você falando na venda, do nada o cara começou a me trazer necessidades, porque ele estava no aplicativo e que ele fazia com a esposa também na questão comercial. Nós não éramos sócios ainda e eu não tinha essa solução ainda dentro da minha empresa, mas o problema dele era a venda. E venda lá dos salgados que a esposa fazia. E aí eu comecei a ouvir, ele falou, e aí, você não pode me ajudar? E aí ele falou, você pode me ajudar? Acredito que você possa me ajudar. E a gente estava falando de treinamentos, mas no caso ele queria, a solução, parece que mais viável na época, era a gestão de tráfego, era a estratégia digital também. Então, só para concluir, faz muito sentido o que você falou de escutar o cliente. E pegando esse gancho de escutar o cliente, cada informação que o teu cliente te traz é preciosa. Um dia eu tava num bate-papo com um cliente, trocando ideia, conversando, e ele falou que o filho dele tinha tido um problema X. Eu guardei aquela informação. No dia que eu fui fazer o retorno para ele, eu não perguntei, né, o follow-up que a gente chama, né, dentro do funil de vendas, eu não perguntei para ele se ele queria fechar comigo. Eu perguntei para ele se o filho dele tava bem. A primeira pergunta que eu fiz foi, seu filho tá bem? Né? Cara, eu criei um vínculo emocional com ele nesse momento. Cara, esse cliente vai lembrar de mim, esse cliente vai fechar comigo amanhã ou depois. Por que eu fiz isso? Não, porque eu criei um vínculo com ele. E isso faz total sentido. Total sentido. E quando eu tava te falando da experiência do que eu quero te vender, eu preciso entender. Como que eu entendo o ambiente socioeconômico que esse cara tá inserido? Como eu entendo se ele pode ou não comprar de mim? Porque se ele não pode comprar de mim, não tem por que eu querer vender para ele. Eu posso virar um amigo dele, mas não vender para ele. Pode parecer estranho, mas eu tenho muito que venda é a consequência de um relacionamento ali bem sucedido, né? Sim. É claro que o vendedor, ele quer vender, né? Ele tá ali para isso, quer cumprir metas, né? E nem todas as vendas você vai criar esse vínculo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, como especialista da área, sobre essas técnicas, né, de você criar estes vínculos, criar o rapport, né, que a gente fala, e explique para as pessoas que não sabem o que é isso, como que a gente pode conseguir ser mais assertivo nessa venda possível. Bom, o primeiro ponto existem vendas que são por relacionamento, existem vendas que são por volume. Então, existem vendas que eu preciso de um funil cheio para resultar na venda, e existem vendas, e aí o mercado um pouco mais elitizado, um mercado de luxo, de high ticket, o relacionamento ele é imprescindível. Eu não vou sair com você, sentar para tomar um café para te vender. Não, eu vou sair com você para tomar um café porque eu quero tua confiança. Então, a tua confiança em mim, e não por interesse, mas por lealdade ou por, de fato, verdade mesmo, é quem vai resultar na hora que você lembrar. Eu preciso comprar um Porsche. Vamos voltar no exemplo do Porsche? Por favor, hein? Investe aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Na hora que eu for comprar um Porsche, eu não vou pensar na concessionária da Vila Olímpia, eu vou pensar no Rodrigo que vende Porsche. Por quê? Porque eu me relacionei, eu estive presente, eu sei a data do aniversário dele, eu sei o que ele gosta, o que ele não gosta, eu sei as dificuldades que ele está passando. E aí entra na técnica de relacionamento. Agora, quando a gente tem uma empresa que está começando agora e é volume que ela vende, eu indico para você ter prospecção. Prospecção. A parte mais importante de um funil de vendas para uma empresa que é pequena, para uma empresa que está iniciando ou que já tem um caminho de mercado, é a prospecção. Quanto mais prospecção, mais
lead, ou melhor, cliente sai lá no fundo do funil. E eu sempre costumo dizer, e isso eu aprendi com o Caio Carneiro, que é um cara incrível, inclusive na área de vendas, a prospecção é a única semente que se conecta com o futuro. Porque você planta hoje e você pode colher essa venda daqui a um ano, né? Ou seja, quem vende mais, prospecta mais. Prospecta mais. A gente fez uma venda assim recentemente. Fez uma venda assim recentemente. De 6 últimos anos, foi uma semente ali, e aí eu voltei no contato e ele falou, cara, lembro de você. O cara é nosso cliente hoje. Fechou o contrato no mês passado. Isso, Exato. recentemente. Agora, né? No final do mês. Agora. Então, a técnica de entender, ouvir, criar rapport com o cliente e entender... Eu volto e vou bater nesse ponto todas as vezes. Eu preciso entender a necessidade e a dor do meu cliente para que eu venda pelo relacionamento. Então não a sou gente interesseiro. pode... Exatamente. A gente pode colocar aqui também um soft skill bem bacana de se ter a inteligência emocional, né? 100% pro vendedor. Pro vendedor. Ele tem que ter. Primeiro porque ele lida com muito não, né? Primeiro ele lida com muito não. Vou aqui olhar na bola do teu olho. Presta atenção. Se você é um vitimista, se você não tem autoconfiança, se você não tem autoestima, se você não confia no que você está oferecendo, pare de vender. Chama o War, chama o Rodrigo pra te dar uma mentoria de vendas. Um abraço primeiro. Um abraço antes, a gente te dá um abraço. Depois a gente faz uma mentoria de vendas pra você. E olha bem na bola do seu olho. Vai olhar na bola do teu olho. Por quê? Porque você não vai conseguir convencer alguém pra vender, né? Então, isso é muito importante, né, Rô? Essa autoconfiança. Porque é muito não pro sim. Isso pode minar a confiança de qualquer pessoa que não tá preparada e não entende essa dinâmica. E sabe qual que é o melhor aliado de um vendedor? Apetite. Quanto mais apetite tem, mais ele vai para cima. Então eu costumo dizer que o gatilho para novas vendas é você querer mais. Porque se você ouve um não e aí você se tipo, abalou minha confiança. Já não serve para você. Você não é de vendas, desculpa. Mas tem mais não do que sim também. Muito mais não do que sim. Muito mais não do que sim. Até porque a estatística diz. Na minha performance de vendas, eu sei que a cada 5 reuniões eu bato uma venda. Reunião qualificada, reunião dentro do processo de vendas que a gente estabeleceu. A cada 5 reuniões eu fecho uma venda. Isso eu sei. Então eu vou tomar 4 não para 1 sim. Okay. Essa é a minha estatística. Né? Agora, é 1/5. Agora, tem gente que fala com 10 para vender 1 e tá tudo bem. Não tô falando que a fórmula tá errada. Mas você pode melhorar. Você pode melhorar a tua performance tendo um bom processo de vendas. E tem uns mitos, né, de vendas que, vendedor bom é vendedor que nasce assim, vendedor bom é vendedor inteligente. Cara, não, você pode aprender filho de vendedor a vender. Também, né? Ou filho de vendedor, vendedorzinho é. Vendedorzinho. Né? Eu tenho mais uma dúvida. Não sei se eu cortei alguém aqui. Não, manda aí. Mas eu vou aplicar o meu negócio. Já que a gente tá aqui, eu vou fazer uma mentoria já particular. E eu acho que outras pessoas podem utilizar isso. Boa. Eu atendo uma incorporadora aqui em São Paulo, como corretor de imóveis, e não sinto vergonha, tá? Do que eu faço, porque eu trabalho muito a questão de venda, então eu comecei a gostar disso, comecei a amar o que eu faço. Perfeito. E você aprendeu a amar muito mais venda com o Rodrigo, né? Inclusive. Com certeza. Muito obrigado. Porque você é da gestão. Eu sou da gestão. A gestão. Só que aí eu apliquei a gestão a vendas, e é essa mesma pergunta que eu vou fazer. Porque tem aquele cara que você falou, é o menino, um exemplo. Um podcast você falou que solta o menino com panfleto. E, cara, eu posso entregar um panfleto para uma pessoa, um flyer, enfim, como chama, né? Folder, enfim. Mas tem cara que faz assim com você. E a gente tava numa conversa uma vez, você falou, toma esse boleto aqui, toma esse boleto aqui. Meio nada a ver. O que você acha disso? E eu tô aplicando a minha profissão hoje, uma das competências que eu tenho, outra certificação. Porque quando eu me utilizo mais do consultivo, como a gente já conversou, né? Um momento. A pessoa fala assim, que bacana, você tem também algum investimento imobiliário? E eu já me apresento, olha, é isso. Aí a pessoa fala, mas peraí, o que você faz? Aí eu começo a falar. Muito prazer, sou o Weber. Aí você desenrola o manto, né? Aí eu falo, eu faço coisa. isso, faço aquilo, tal. Ele, eu percebi que você tem um pouco, você sabe um pouquinho falar nessa questão com as pessoas, entende o que as pessoas estão falando, vê a necessidade do cliente. Mas a minha pergunta é assim, qual o conselho que você pode dar para o cara que entrou nessa profissão? Porque, para quem não sabe aqui, a corretagem de imóveis, você não precisa ter ensino superior. É o ensino médio completo, ou cursando, inclusive, o ensino médio. E você não precisa já fazer a prova e já ter um certificado, um Cresce aqui. Mas você pode tirar durante o exercício da própria atividade, é o estágio. Então,
Qual seria um conselho para que a pessoa não fique tão... vou vender... Ansiosa, né? Além, quem faz isso, vende. O que ele deveria fazer, mas nesse contexto? Porque eu ainda me utilizo das outras competências que eu absorvi, que eu conquistei. Mas tem pessoas que não têm. Que vivem, né? Que vivem disso e precisa ali pagar o boleto amanhã. O que seria diferente de todos os outros profissionais que fariam? O que você pode falar? Cara, recentemente eu e a Amanda, a gente comprou um apartamento. E a gente tava conversando, a gente foi visitar o apartamento esses dias, visitar lá a obra e tal. E quem atendeu a gente foi uma corretora X, não foi o corretor que vendeu pra gente, porque ele não tá mais lá no plantão. Quando a gente chegou lá, sem brincadeira nenhuma, tinha uma corretora assim, a outra corretora que veio falar com a gente introspectiva, a gente teve que ficar arrancando as perguntas dela, e um outro assim, mal vestido. Eu espero que eles assistam esse podcast pra melhorarem. Cara, assim, de verdade, vou dar uma dica. Postura. Primeiro lugar, se você entrar no lugar e o corretor tá derrotado, você não vai querer comprar com ele. Porque assim, eu e a Amanda, a gente foi lá querendo comprar. Já foi decidido, A gente já foi decidido. Ninguém vendeu pra mim. Ninguém vendeu pra ela. Nós tomamos a decisão de querer comprar. Porque a gente sabia o tipo de apartamento que a gente queria, a gente sabia como a gente queria, localização que a gente queria. Então ele só tirou um pedido. O que encantou a gente? A planta do apartamento, não o vendedor. Primeiro, ele nem soube nada sobre nós, ele não perguntou nada sobre nós. Zero interesse. Zero interesse, só mostrou a planta. E a planta se vendeu porque é o que a gente queria. Sim. Então ele tirou um pedido. E a gente negociou com a incorporadora, né? Porque até tiramos... Tiramos ele quem negociamos direto com a incorporadora. Então, uma dica... Porque assim... Voltando um pouquinho, uma dica que eu dou pra quem tá nesse mercado se você tiver... Vou ser chato e repetitivo. Se você tiver um processo de venda estabelecido na sua prospecção, você já vai sair na frente de muita gente. Então, postura, apresentação, saber ouvir o cliente, arrancar as informações do que o cliente quer. Porque, de repente, cara, você é corretor, você sabe... Você pode não ser aquele negócio que ele vai comprar, aquele empreendimento, mas você tem outro na base que vai atender exatamente ele. Mas se você não conhecer a dor desse cliente, como que você oferece? Você não sabe se ele tem 2 filhos, se ele precisa de uma quadra, se ele precisa de se ele tá comprando por status social, se ele quer jogar um tênis. Então, se você entende um pouco mais sobre esse cliente, você vai conseguir vender. E uma coisa que eu sempre falo, e aí fica a dica pro corretor, as pessoas se movem por 2 coisas. Medo e ambição. Dor ou desejo, né? Dor ou desejo. Então, vamos falar aqui no caso, nós estamos falando de desejo, ambição. Se você, corretor, quer vender mais, aprenda a atender o desejo do seu cliente. Então, assim, toda oferta ruim, ela não está embasada no medo ou na ambição. E toda oferta boa, ela está embasada no medo ou na ambição. Então, eu preciso te conhecer. Parece repetitivo, mas venda ouvir processo para te dar que você precisa. Previsibilidade. Eu costumo falar que se você tiver um processo de vendas, você vai ter 4 coisas: previsibilidade, mensurabilidade, escalabilidade e ensinabilidade, porque aí você replica. Você começa a treinar outros vendedores, porque o processo está funcionando para você. Então, a minha dica que eu dou pro vendedor, pro corretor, estabeleça um processo de venda para você sair na frente de outros, porque você pode ter certeza que os caras não têm um processo de venda. Eu e a Amanda vivemos isso na pele. Te respondi? Ou seja, em resumo, gente, precisa ter técnica. Precisa ter um processo bem definido. Você precisa saber muito mais do que você enfiar a goela abaixo, um produto ou um serviço, né? Ou ficar sentado aguardando o cliente vir, é você ser intencional em tudo que você faz. Uma empresa que vende, e eu preciso deixar isso aqui, é uma empresa que tem como seu melhor amigo, ou o melhor amigo do vendedor, o funil de vendas. Aí você fala com o dono da empresa e fala, o que é funil de vendas? Não sabe. Não sabe o que é um funil de vendas. Não sabe o que é uma prospecção dentro de um processo. Não sabe o que é uma qualificação. O que é qualificação de vendas? O que eu faço para qualificar a venda? E esse processo a gente faz, né? A gente faz. Esse processo a gente tem. A gente tem. O que eu vejo, porque quando a gente está perguntando de vendas aqui,
e não sei se eu cortei você, mas eu tô Não. do lado vendedor e eu tô só lembrando dos casos ou dos cases que a gente teve de venda. Quando a Andressa e eu fomos casar, a gente começou a pesquisar carros, né? E aí a gente pesquisou inúmeros carros, de 30 mil até de 1 milhão, mas a gente foi lá ver o que a gente queria. E teve um dos vendedores, que a gente lembra o nome até hoje dele, a gente vai Codinome, falar. né? Peralta. Peralta. Em Cotia, até hoje. Fazem mais de 12 anos, né? Mais de 12 anos. Nós casamos em 2012, viu como eu lembro? A data. Enfim, isso é bom. Que fique registrado. Que fique registrado. Registrado. E ele falou assim, eu sei que vocês não vão comprar hoje. Ele falou desse jeito. Ele viu que a gente era mirim pra caramba. Mas eu quero dar uma volta no carro. Ele pegou, na época era o Honda Fit, o Honda Era um City. Civic. Era o Civic. Não, ele pegou os 3. Ah, sim, que a gente fez o teste, Nos E a gente 3. queria o Civic. E ele falou assim, vocês vão lembrar de mim. E realmente, aí nós fomos em uma outra concessionária, uma pessoa também super agradável. Eu vou falar Um ano e aqui pouco porque ela depois, muito, né? Posso falar? Claro. Lanusa da Honda Flora. É que ninguém tá pagando jabá pra gente, né? Lanusa da Honda Flora, lá da Chácara Flora. E ela gente, é líder vamos de chegar vendas. na Janusa Compra, aí. compra com a Janusa. Lanusa. Lanusa. Sensacional, vendedora Sensacional. A gente sensacional. comprou 2, a gente comprou um Civic, depois compramos outro. HRV na época, né? Uhum. E a gente lembrou porque a gente não tinha mais o contato do Do Peralta. Peralta. E eles mudam, né? Enfim, Uhum. de concessionária. E a gente comprou por isso. E é o que você falou. E ela foi muito atenciosa. Não, vocês... Vamos dar uma volta no carro, vamos ver. E teve uma outra vez que a gente foi ver Nós vimos uma Range Rover. É assim que fala, Isso, né? Cara, e assim... Na cara e na coragem. Que a gente não ia ter... Mas a gente queria saber... E Queria ter experiência. Queria ter experiência. Ele falou assim, vamos até a casa de vocês. Estaciona lá na garagem. Ele falou isso, o vendedor. Estaciona na garagem, vê se cabe o carro. E já te fez tá tudo enxergar. Foi sensacional. Cara, Ele foi Ele sensacional. foi perfeito. Passou na minha cabeça, assim, as Eu 10 chegando. primeiras pessoas que eu poderia pedir esse dinheiro pra poder colocar o carro lá. E eu falei, não, cara... E se eu não, e a colocar o gente carro na falou, né? garagem- Você falou, não vou comprar hoje, eu só tô vindo ver, né? Enfim. Mas ele E te olha- proporcionou toda a experiência. Não, proporcionou o que você tá falando. E aí ele fez coaching também. Eu tava fazendo coaching na época. E ele falou, eu também sou coach. Já conectou. E aí eu... que coach Rapport, com coach não rapport. dá muita coisa certo, né? E aí ele falou, não, mas que legal, que bacana. Eu poderia me utilizar dos seus serviços. Você também presta serviço? Aí eu falei, meu, cara é ninja. Eu vim aqui comprar um carro, ele tá querendo comprar Contratar de de mim. mim. Mas é mentira. Ele falou, não, eu quero, porque a gente precisa ter isso para vendas. É isso aí. E a gente não comprou efetivamente ainda, né, o carro, por conta de valores, enfim, de uma série de coisas. A prioridade também, porque você precisa comprar uma coisa que você vai utilizar, aquilo tudo. Sim. E é bom ter um carro, né? Pra gente, a gente gosta muito de carro, gosta muito de viajar, mas a gente não esquece dessas histórias. É o que você tá falando, ouviu o cliente, mas o cara foi muito sagaz. Sim. Ele marcou você. E como você fala hoje, na questão consultiva, que você tá falando de prospecção, mas eu queria saber na consultiva, por exemplo. Você falou, cara, você é um cara, Weber, você é um cara de venda consultiva. Hoje, é um desafio para mim, eu me motivo e eu me performo nisso, eu acho que eu posso dizer essa palavra, que a pessoa vem comprar um apartamento comigo. E eu vou dar um melhor atendimento. Vou até tomar café com ela, inclusive, porque eu amo café, né? Depois da Só um minha pouco. esposa, lógico. Né? E às vezes ele vai falar, cara, mas eu tenho uma empresa, eu preciso de uma gestão de tráfego. Para mim, eu não estou sendo incoerente, mas eu quero propor soluções de uma forma estratégica em negócios 360. 360 para esse cliente. Ele fala, cara, o Weber me ajudou em alguma coisa. Uhum. Lógico, o Weber aqui a gente está levando Smart Head, War, Cognita, todas as nossas competências e a nossa equipe também. E você falando disso, eu fico, cara, eu quero. Então, como seria para um cara que talvez seja um pouco mais introvertido, assim como eu sou totalmente introvertido, estou aqui porque estamos juntos, para poder fazer essa venda? Que não tenha... vai ter a prospecção, mas sabe como se fosse uma venda um pouco mais tranquila? Você vai me trazendo o que você precisa? Eu gosto. Ou a Pode pessoa falar. nem sabe que ela precisa, né? É isso aí. Eu acho que tem uma confusão muito grande quando se fala em termos de postura e venda e personalidade. Introversão e extroversão são
critérios, né? São elementos de personalidade. E tem um espectro. Então, pessoas são mais extrovertidas, outras menos, mais introvertidas, outras menos. Só que introversão não é a mesma coisa que timidez. Você e a Amanda são introvertidos. Eu e o Rô somos mais extrovertidos. Vocês não são tímidos. Vocês estão aqui. Então, acho que o que o Rô falou da postura, pelo menos é a minha visão, cara, saiba falar. Você é um introvertido que você se porta, você fala muito bem, você tem inúmeras qualidades. Você estuda o seu negócio, você sabe o que oferecer para o cliente. Competências profissionais e esse grupo, né, a nossa sociedade envolve a construção de um ecossistema de empresas e transações imobiliárias é também dos ramos das nossas empresas. Uhum. Então, você como introvertido, você construiu algo que extrovertidos às vezes não conseguem, porque às vezes não tem foco. Então, o introvertido, ele tem em seu favor, e vocês dois têm muito isso, foco. Vocês têm um foco absurdo. Vocês têm uma metodologia para seguir em vendas. Então, eu acredito que isso é uma força, né? Então, quando a pessoa ela é tímida, ela vai se fechando, ela vai se acanhando e não dá o melhor dela. Quando a pessoa é introvertida, ela consegue ser estratégica para poder implementar uma metodologia, um processo de venda. Eu acho que é sobre isso. Eu quero pegar esse gancho valiosíssimo, importantíssimo para falar com os nossos empreendedores que estão nos ouvindo. Porque tem muita gente que é tímida e que acha, poxa, eu jamais vou poder empreender. Né? É minha história também, né? É como a Andressa falou. Eu não sou uma pessoa extrovertida, né? Sim. Extremamente dinâmica, comunicativa, mas ao longo da minha vida eu precisei me desenvolver, né? E descobri que eu consigo, né? Mesmo não sendo um lugar confortável, eu posso lidar com isso, eu posso me desenvolver, habilidades, soft skills, né? Que tá em alta aí, para conseguir obter os resultados que eu preciso. Então, se você está nos ouvindo e tem essa dificuldade, talvez tenha esse paradigma, né, aí na sua mente, que, poxa vida, eu não posso ser um empresário porque eu não sei, eu sou muito tímido, né? Eu sei fazer, eu sei organizar, mas eu não sei vender. Tire isso da sua cabeça. Você pode sim. Se você acredita no seu produto, se você acredita no seu potencial, é isso que você precisa para se desenvolver e para chegar onde você deseja. É isso aí. Para complementar a resposta de vocês, que foi muito boa para o Weber, eu costumo dizer que o vendedor consultivo ele tem que atuar no nível de consciência daquilo que o cliente precisa ou não. Então, porque quando a gente fala que você vai fazer uma venda consultiva, que é vender sem vender, você atua em 4 níveis de consciência. Primeiro, que é o topo da pirâmide. O cliente sabe que tem um problema e vai procurar resolver aquele problema. Então, esse cara é esclarecido. Então, você praticamente está tirando um pedido dele. O outro, que é o terceiro, de cima para baixo ali, né? Que é a pessoa que ela tá pronta para comprar e sabe que tem o problema para resolver, mas não tá fazendo nada para isso. Ela tá lá parada, quieta. E você, como vendedor consultivo, pode despertar isso nela. Fala, você tá vendo esse problema que você me falou aqui? Você precisa disso para resolver o problema. Porque até então ela tá parada. O segundo é ele reconhecer que tem um problema, mas ele ainda não tem a ciência de que ele precisa fazer algo. Ou seja, o outro não está fazendo nada, mas sabe que tem que fazer. Esse ele não tem a consciência de que ele precisa. Né? Então tá você perdido no mundo. Você esperando o balão cair, né? E você, como consultor de vendas desse cara, você tem que falar para ele, cara, você precisa fazer isso aqui. E o último, que é aquele cara que não sabe que tem o problema e não sabe que precisa fazer alguma coisa. Esse aí é o... Tá em Nárnia. Lost. O cara tá perdido total. Caiu na ilha de Lost e tá perdidaço lá. Então você, com a sua técnica, vai mostrando pra ele. E a gente usa isso muito no Customer Success, né? Que é o cara que tá ali atendendo o cliente e preocupado com a gestão. É uma função. Com o sucesso, uma função. O CS. O gerente de sucesso, né? Falando no português. Esse cara, ele tá preocupado com o sucesso daquele cliente. Então ele começa a perceber o nível de consciência desse cara. E aí ele atua, de fato. Esse cara tá perdido. Eu preciso falar pra ele que ele tem um problema e que ele precisa resolver esse problema. Cara,
você precisa de um e-commerce. Porque sua venda presencial ela vai cair porque a rua é sem saída. Entendeu? É um exemplo assim disso que eu gosto de fazer. Então, o vendedor consultivo ele tem que estar com esses 4 níveis de consciências do cliente na ponta da língua. Para mim, tá tranquilo aqui, muito satisfatória a mentoria. Espero que você também esteja aproveitando a mentoria. E mande-nos perguntas. Por favor, né? pode Por que mandar. não? Pode mandar. Tem pano pra manga aqui. Mas é importante dizer pro empresário, eu gosto de frisar isso, que a empresa que não vende, fale. Sim. Com certeza. Eu não sei se a gente ainda tem tempo. A gente tem mais 5 minutinhos. 5 minutinhos. Eu queria trazer o peixe também para minha área, como o Weber fez, né? Na área da saúde, vendas é um estigma, né? Porque tem a questão do CFM, né? De vender. Não só isso, mas também é você vender para alguém que está doente, né? Sim. É muito é uma linha muito né? tênue. Eu quero te colocar... Limites éticos. Limites Exatamente. éticos da persuasão. Eu quero colocar isso. Talvez tenha médicos nos ouvindo que são empreendedores, né? Por natureza, são autônomos. E eu vejo muito essa dor. Eu atuo muito com isso. Com esse dilema, né? Eu acho que é um paradigma que precisa ser quebrado, né? Porque a gente sabe que existem as vendas... Isso dentro da saúde, né? Que são as vendas... Vamos denominar aqui. Uma venda de uma cirurgia plástica. A gente sabe que tem por necessidade e tem por estética. Né? Por desejo. Por né? desejo. Então, a gente está atuando. Então, 2 pontos. Medo e ambição. Sim. E a gente tem também... Uma necessidade. Teve uma parada cardíaca, precisa fazer uma cirurgia uma de urgência. São 2 pontos diferentes. Vamos pensar na eletiva, naquela que é agendada, né? Cara, eu implementaria fácil um funil de vendas com metrificação e recompensas para essas pessoas que cuidam de todo esse processo cirúrgico. Por quê? Porque, de fato, tem gente que está infeliz com o sorriso dela, tem gente que está infeliz com o nariz dela, tem gente que está com problemas que no joelho não consegue andar direito. Por que eu não posso ser intencional em vender uma cirurgia para essa pessoa? Eu acho que não tem problema nenhum. Desde que a gente não infrinja o problema da ética, mas eu acho que o processo de venda para uma clínica médica vai levar ela a outros patamares e vai dar também visibilidade se aquilo que ela está fazendo de fato é ético ou não. Sim. É isso que eu ia falar. Nós atendemos muitos médicos, né, nas nossas empresas, tanto com estratégia empresarial, quanto com estratégia digital, construção de marca, etc. E tem essa visão que essa preocupação genuína, né? Sim. Estou aqui para cuidar de pessoas, tem um juramento, tem missão de vida. Um órgão regulamentador, tem uma missão de vida, tem um propósito, e tudo isso é muito sério e precisa ser muito bem manejado. E aí, qual é a estratégia que nós temos com os nossos clientes, né? É justamente a gente trazer a consciência a eles de que quando eles se omitem por vergonha ou por achar que vai ser algo não ético, tem profissionais Que tá em vendendo. exercício ilegal de profissão, que estoura, volta e meia estoura no Instagram, a gente sabe. Às vezes são profissionais formados, médicos completamente, assim... Despreparados, charlatões, né? E fazem absurdos com pacientes, né? Cometem crimes, que a gente também vê, né? Tem... Enquanto que o oposto também. Os médicos extremamente qualificados, às vezes, não são vistos. Exatamente, né? Porque não quer ser encontrado, porque fica, mas vai ser muita forçação de barra. Mas não, nós precisamos dar, e temos dado, visibilidade a esses médicos que são sérios, que é no mínimo 6 anos de uma faculdade, mais residência, mais estágio, mais especialização para você consolidar o teu nome, você tá mexendo com o corpo humano, né? Então, por que não você dar visibilidade para um trabalho da tua vida, pro teu propósito? É um trabalho de vida. sério, um trabalho que não é uma fraude, né? Muito pelo contrário. E inclusive com geração de conteúdo, com desenvolvimento de marca, justamente para... Trazendo essa credibilidade. Né? Na hora que eu for escolher, eu vou escolher esse porque ele é o melhor. Perfeito. É isso. Ou seja, não existe negócio que não possa precise de venda. Não precisa.
É isso aí. Gente, obrigado por ficar com a gente aqui nesse episódio. Mais um episódio de um podcast que tá nascendo para ser utilidade pública na tua vida, que é empresário, que tá pensando em empreender. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe com um vendedor ou com uma empresa que não está vendendo, ou que não tem um processo de venda, com um médico, né? Nós falamos até aqui de processo de venda dentro corretor. De clínica, corretor. Um abraço para os meus amigos corretores. Um abraço para os amigos corretores. E ficamos por aqui com mais um episódio de Empreendedores por Natureza. Valeu, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.